Je voudrais cet après-midi Hoje à tarde, vous partager ce message. vamos compartilhar uma mensagem. Les boucliers de la grâce de Dieu. Os escudos da graça de Deus. Ça s'appuie sur la grâce. Nós vamos nos apoiar na graça. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, A graça de Deus é favor imerecida, un cadeau que Dieu nous fait. presente de Deus. Et David nous dit, O rei David diz, dans le psaume 5, no Salmo 5, au verset 13, ao versículo 13, « Car tu bénis le juste ô Éternel, pois tu, Senhor, abençoes o justo, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » e como o escudo o cercas da tua benevolência. La grâce de Dieu comme un bouclier. A graça de Deus é escudo. L'apôtre Paul le dit aussi d'une autre manière O apóstolo Paulo diz, à l'église de Rome. na igreja de Roma, Il parle de l'abondance de la grâce de Dieu. ele fala sobre a abundância de Deus. Elle nous couvre, elle nous entoure. Ela nos cobre, nos cerca. C'était une notion bien comprise à l'époque. Era uma noção específica naquela época. Il y avait différents types de boucliers Tinha vários escudos que les guerriers utilisaient. que os guerreiros poderiam usar. D'ailleurs, David lui-même dira E David diz, dans le psaume 32, no Salmo 32, « Saisis le petit et le grand bouclier ». toma o escudo pequeno e o grande. Donc, il y avait des boucliers qui couvraient tout le corps, Então tinham escudos que cobriam o corpo inteiro, comme une abondance, une couverture. como uma cobertura, uma abundância. Et l'apôtre Pierre dit O apóstolo Paulo diz que la grâce de Dieu vous soit multipliée. que a graça seja multiplicada. Donc, il faut comprendre Então temos que entender que la grâce de Dieu peut nous entourer que a graça de Deus nos cerca comme un bouclier de protection como escudo que nos protege. face à toutes les attaques du diable. Ele nos protege contra os ataques do inimigo. Et je t'invite cet après-midi, mon ami, Então eu quero, hoje à tarde, meu amigo, toi aussi, à t'envelopper du bouclier de la grâce de Dieu. que você se cobre da graça de Deus. Et premièrement, la grâce de Dieu comme bouclier de salut. Primeiro, a graça de Deus como escudo de salvação. David dit justement, David diz, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. também me deste o escudo da tua salvação e tua bondade me agrandeceu. Donc, le cadeau, la grâce de Dieu Então o presente, a graça de Deus, est comme ce bouclier, cette couverture é igual a essa cobertura qui nous donne le salut, que nos dá salvação, qui nous sauve. que nos salva. On va parler de la rédemption aujourd'hui. E hoje vamos falar sobre redenção. Alors bien sûr, c'est un mot peu connu. É uma palavra não conhecida. Et j'aimerais vous dire que la rédemption vient du mot racheter. A redenção, ela vem da salvação. Alors, imaginez maintenant une brebis Vamos supor que tem uma ovelha. qui est prise pour être menée à l'abattoir A ovelha está levada no matadouro afin d'être tuée, puis vendue pour être mangée. ela vai ser matada, vendida e comida. Mais là, quelqu'un intervient E aqui alguém chegou et dit stop, e diz: stop, je la rachète. para, eu compro. Alors, il va payer Então ele vai pagar le prix fort o preço, grande preço. et il va pouvoir la racheter pour l'avoir à lui. Ele vai lá resgatar para que ela seja a ele. Cette brebis appartient désormais à son sauveur, Essa ovelha, ela pertence a esse Salvador ainda. celui qui l'a sauvée de la mort qui l'attendait. Naquele que salvou ela da morte. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Cristo fez isso para nós. Il nous a rachetés par grâce. Ele nos resgatou por graça. Et le fait de nous avoir rachetés, E nos resgatou, il nous a sauvés. e ele nos salvou. Quand je m'enveloppe du bouclier de la grâce de Dieu, Quando me cobre da graça de Deus,
Je m'enveloppe d'un bouclier de salut. Eu me cobro de um escudo de salvação. L'adversaire de notre âme O inimigo, est appelé le menteur. ele é chamado de mentiro. Jésus dira, c'est le menteur. Deus diz que ele mente. Alors, quand vous voudrez vous approcher de Jésus, Quando você vai se aproximar de Deus, lui donner votre vie, entregar a sua vida a Deus, lui demander pardon, pedir perdão, l'adversaire vous dira, o inimigo vai te falar: mais que fais-tu? o que você está fazendo? Penses-tu qu'il va te pardonner? Você acha que ele vai te perdoar? Mais non, Não, c'est impossible. é impossível. Regarde ta vie, Olhar a sua vida, regarde ton passé, olhar seu passado. c'est un carnage. É um carnagem. Et comment veux-tu que maintenant il te sauve? Como que ele pode te salvar? Et c'est là, mes amis, E é aqui, amigos, qu'il vous faut revêtir le bouclier de salut que você precisa do escudo da salvação. et pouvoir dire ce que Paul a dit aux Éphésiens. E você vai dizer como Paulo, C'est par la grâce que vous êtes sauvés, é pela graça que vocês são salvos, par le moyen de la foi. por meio da fé. Alors vous pourrez dire à Satan en face, Então vai falar na frente de Satanás: oui, je crois que je peux m'approcher de Dieu. eu creio que eu posso me aproximar de Deus. Oui, je crois qu'il me pardonne. Eu creio que ele me perdoou. Oui, je crois que je suis sauvé. Eu creio que eu sou salvo. Car je ne suis pas sauvé Porque eu não sou salvo sur la base de ce que j'ai fait, por meio das minhas obras, mais je suis sauvé sur la base de ce que Jésus a fait. mas eu sou salvo por meio das obras que Deus fez. Qu'a-t-il fait? O que ele fez? Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Ele entregou a sua vida para você e para mim. Il est mort sur la croix Ele morreu na cruz pour te racheter, para te resgatar, pour te sauver, para te salvar, pour te donner la vie éternelle. para te dar vida eterna. Mes amis, il y a un combat spirituel. Então, amigos, tem combate, uma batalha espiritual. Le diable ne veut pas qu'on s'approche de Dieu. O inimigo não quer que você se aproxime de Deus, Mais cet après-midi, résistez-lui mas resiste hoje na tarde avec une foi ferme. com uma fé firme. Résistez-lui. Resiste. Enveloppez-vous du bouclier de la grâce de Dieu Se acerca do escudo da graça de Deus comme salut. como salvação. C'est Jésus qui vous a sauvé. É Jesus que te resgatou. C'est lui qui a tout accompli. Ele cumpre tudo. Il vous attend Ele te espera. et il t'attend Ele está te esperando. tel que tu es. Como você está. Approche-toi de lui. Pode se aproximar de Deus. C'est peut-être même quelqu'un qui connaît Dieu depuis longtemps, Pode ser que você já conhece Deus, mais tu as besoin de revenir à lui. mas você precisa voltar a Deus. Résiste à la culpabilisation du diable. Resiste à culpabilidade. Résiste aux mensonges de l'ennemi. Resiste às mentiras. Revêt le bouclier du salut Então, toma o escudo da salvação. qui te protège contre ces attaques. Ele te protege. Deuxièmement, Segundo, il y a le bouclier donc de la rédemption, nós temos o escudo da redenção. qui est le moyen que Dieu a choisi pour nous sauver. É o meio que Deus usa para nos salvar. Donc le Seigneur nous a rachetés, Deus nos resgatou, comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. como no exemplo, Regardez ce que Paul dit encore dans la Bible. Paulo diz: Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, e sendo justificados gratuitamente por sua graça, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. mediante a redenção que há em Cristo. Donc Jésus a payé Então Deus pagou ce que vous et moi, nous ne pouvions pas payer. as coisas que não podemos pagar. Et là encore, il y a un combat spirituel. E tem uma batalha espiritual, Parce que le but du diable, porque o objetivo de Satanás c'est de venir te dire, é de te falar: mais non, regarde tes fautes, olha seus pecados, ta dette, tes fautes, tes péchés essa dívida, os seus pecados, sont beaucoup trop nombreux. eles são numerosos, tem muito. Tu ne peux pas, toi, les payer. Você não pode pagar esse preço.
Et c'est là que vous pouvez lui résister, E aqui que você pode resistir, en vous enveloppant du bouclier de la rédemption. usando o escudo da redenção. Ce n'est pas votre bouclier, Não é seu escudo, c'est le bouclier de Dieu. é o escudo de Deus. De dire, mais la grâce de Dieu, A graça de Deus, le cadeau de Dieu, o presente de Deus, c'est que c'est lui qui a payé é que Ele paga para você. ce que moi, je ne pouvais pas payer. Ele paga as coisas que não posso pagar. Je vous donne une illustration. Temos exemplo. Imaginez que vous avez un héritage d'une grande tante, Vamos supor que você tem uma herança de uma tia, mais vous découvrez que cet héritage est une lourde dette. você descobre que essa herança é uma dívida muito grande. Vous pouvez vous dire, premièrement, Pode pensar, c'est pas ma faute, je l'ai hérité. não é culpa minha, é uma herança. Et à cause de cela, Por isso, vous ne pouvez pas payer, você não pode pagar, vous êtes en difficulté, tem dificuldades. mais en parallèle, E no mesmo tempo, un deuxième élément arrive, aconteceu outras coisas. vous êtes victime d'une arnaque financière Você é vítima de uma fraude financeira qui vient alourdir cette dette. e essa dívida cresceu. Et vous dites, mais j'ai rien fait pour que ça m'arrive. Mas você diz que eu não mereci, Mais não ça vous est mereço. quand même arrivé. Mas acontece. Et puis troisièmement, E, ademais, dans cette situation, nessa situação, vous vous dites, j'en ai assez, tá bom, eu não posso et mais. vous allez dépenser de l'argent de manière déraisonnable Você vai comprar muitas coisas, fazer loucuras pour oublier vos problèmes. para esquecer seus problemas. Et là, vous alourdissez encore votre dette comme jamais. E a dívida está ainda maior. Et toute une vie ne suffirait pas pour payer maintenant la dette que vous avez. E até que uma vida inteira não será suficiente para pagar Mais- essa dívida. Mais tout à coup, E agora, l'homme le plus riche du monde arrive o homem mais rico, et vous avez cette chance de le rencontrer. você encontra o homem mais rico do mundo. Et il vous accorde quelques minutes. Ele conversa com você, Vous lui expliquez votre situation você apresenta a situação et plein de compassion, e cheio de compaixão, il vous prend la main, ele vai com você, il vous amène à la banque ele vai com você na banca, et il règle lui-même votre dette. ele pagou tudo, a dívida inteira. Eh bien, ni la police financière, Nem a polícia financeira, ni la banque, ni la justice nem a banca, nem a justiça, ne pourront vous poursuivre ou vous accuser, ninguém pode te perseguir e colocar acusações, car désormais votre dette est payée. porque a sua dívida está paga. Personne ne pourra dire, mais c'est pas vous qui l'avez payé. Ninguém pode dizer que você não pagou, Vous savez que quelqu'un l'a payé pour vous porque você sabe que Deus paga. et que votre dette a été effacée. E sua dívida não existe. Et voyez, de la même manière, Da mesma forma, il y a 3 dimensions qui se dégagent dans nos vies spirituelles temos 3 características na nossa vidas espirituais quant à la rédemption. da redenção. Premièrement, nous avons hérité, nous aussi, de nos pères, la nature du péché. Primeiro, nós temos herança do pecado por nossos pais. C'est ce verset qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Esse versículo que diz que todos pecaram e são privados da graça de Deus. Deuxièmement, Em segundo, même quand on ne veut pas pécher, eh bien parfois on se retrouve dans des situations às vezes, mesmo que nós não queremos pecar, nós temos situações qui montrent la faiblesse de notre chair que mostram a nossa carne fraca et qui nous rappellent que même quand on ne le veut pas, e que nos lembra que mesmo quando nós não queremos, sans Jésus, on est dominé par le péché. sem Jesus, nós estamos cheios do pecado. Et puis troisièmement, E para terminar, il y a aussi des péchés conscients, volontaires, temos pecados conscientes ou tout simplement qu'on ne voudrait pas forcément faire, que não queremos fazer,
mais c'est trop dur, c'est plus fort que toi. mas é mais forte que você. Et nous avons besoin de quelqu'un qui vient nous sauver, nous racheter. E precisamos de alguém que nos resgata. Et le plus riche de l'univers, O mais rico do universo c'est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Et vous pouvez dire à la face du diable, Pode dizer na frente de Satanás: je n'ai pas la possibilité, moi, de payer cette lourde dette, eu não posso pagar essa dívida, mais Dieu qui est riche en amour à l'infini porém Deus que está rico de amor, a payé la dette que je ne pouvais pas payer. paga a dívida que não posso pagar. Christ m'a racheté Cristo me redimiu. et la dette est effacée. A dívida está acabar. Donc mon ami, quand le diable vient Então, quando o inimigo chegar, et qu'il te dit non, tu n'as pas le droit de t'approcher de Dieu, quando ele te diz que você não pode se aproximar de Deus, tu n'as pas le droit de prier, você não pode orar, ta dette est trop lourde, a sua dívida é grande, regarde ton péché, olhar o seu pecado, regarde ton passé, olhar o seu passado, regarde tes souffrances, olhar o seu sofrimento, regarde tes pensées. olhar os seus pensamentos. Mon ami, dis-lui, Meu amigo, você pode dizer: si, oui, j'ai le droit, sim, eu posso, parce que Christ m'a racheté. porque Cristo me redimiu. C'est lui qui a payé. Ele é pago. Et son sang est inestimable. O seu sangue é inestimável. Son sacrifice est inestimable. O sacrifício de Jesus, Sa mort et sa résurrection, a sua morte, a sua ressurreição, je lui appartiens. eu pertenço a Jesus. Vous savez, quand on comprend la rédemption, Quando nós entendemos a redenção, nous comprenons aussi que nous ne sommes plus à nous, mais à Dieu. entendemos que não estamos mais a nós, mas a Deus. L'apôtre Paul dit, en lui, en Christ, nous avons la rédemption. O apóstolo Paulo diz que em Cristo temos a redenção. Et cela selon la richesse de sa grâce. E por riqueza da graça dele. Il y a une dimension de rachat Tem uma característica de redimir et d'appartenance. e de pertencer. Si vous achetez un vélo sur Le Bon Coin, par exemple, Se você comprar bicicleta no site Le Bon Coin, et que vous l'avez fait loyalement, de jeito honesto, en payant le prix, você pagou o preço, l'ancien propriétaire o antigo proprietário, n'a pas le droit de venir revendiquer son bien. ele não pode dizer que a bicicleta lhe pertence, Parce que désormais, le vélo est à vous. porque agora ele te pertenceu, Il vous appartient. te pertenceu. Il porte votre nom, Ele tem seu nome, votre identité. a sua identidade. Il est chez vous, Ele está na sua casa, dans votre garage. no seu garagem. Et si l'ancien propriétaire vient Se o antigo proprietário vem et le reprend, e ele toma c'est du vol. a bicicleta e ele rouba, Parce que désormais, il est à vous. porque ele é seu. Jésus a racheté nos vies. Jesus nos resgata. Et l'ennemi n'a pas le droit de venir revendiquer votre âme. O inimigo não pode vir e querer sua alma. Ta vie, ma vie appartiennent à Dieu. Nossas vidas pertencem a Deus. Mon identité n'est plus dans ce monde, voire dans ma propre pensée. A minha identidade não está no meu pensamento ou nesse mundo. Mon identité est en Christ. Minha identidade está em Cristo. Nous l'avons chanté. E a gente cantamos. Je suis à toi. Eu te pertenço. Je suis à lui. Pertencer Et a c'est ele. plus important que ce qu'on ne pense. É super importante, Parce que là encore, il va y avoir un combat spirituel. porque agora vai ter uma batalha Dans vos journées, dans votre quotidien, nos seus dias. le diable va venir. O Satanás vai te falar, Il va pointer vos faiblesses, vai te mostrar as suas fraquezas, vos erreurs, seus erros, vos péchés. seus pecados. Et il va vous dire, regarde, Ele vai te dizer: olha, tu es à moi, você me pertenceu, car tu es penché, tourné vers le mal. porque você olha o pecado. Résistez-lui avec une foi ferme. Então resistiu com uma fé firme. Revêtez le bouclier de la rédemption. Colocar o escudo da redenção. C'est la grâce, le cadeau que Dieu vous fait, É a graça de Deus de pouvoir résister à Satan.
de poder resistir a Satanás et lui dire en face, e dizer na frente dele: oui, j'ai des combats, eu tenho batalhas, oui, c'est pas toujours facile, não é fácil, mais Jésus m'a racheté, porém Jesus me resgatou, je lui appartiens. eu pertenço a Deus. Non, je ne suis pas à toi, Satan. Não, eu não te pertenço, Satanás. Je suis à Dieu. Eu pertenço a Deus. Je suis à Jésus. Eu pertenço a Jesus. Je suis à lui, Eu sou dele. car son nom est gravé sur ma vie. Porque o seu nome ele é escrito no meu coração, na minha vida. Et le mien est gravé sur ses mains. E o meu é escrito nas mãos de Deus. C'est ce que le prophète Ésaïe dira. O profeta Esaí disse isso. Votre nom est gravé sur les mains de Christ, O seu nome está escrito nas mãos de Deus, là où il est mort à la croix pour nous, pour vous. onde ele morreu na cruz para você e para mim. La grâce de Dieu comme bouclier de victoire. Agora a graça de Deus com o escudo de vitória. C'est notre dernière partie, E a última parte, parce que dans la rédemption dont nous avons parlé, porque na redenção il y a une victoire, temos uma il y vitória, a une joie. temos alegria. Parce que certains pourraient penser, Porque pessoas poderiam pensar, on a parlé de sang, de mort, de sacrifice, nós falamos de sangue, de sacrifícios, ça semble triste et sanguinaire, parece triste, mais non, il y a une victoire derrière. mas nós temos uma vitória. Parce que justement, le Seigneur nous parle de la grâce Porque o Senhor fala da graça comme une force, como uma força. le cadeau qu'il nous fait É presente que ele de nous fez pardonner, de perdoar, de nous sauver, de nos salvar, de nous racheter, de nos redimir. est un cadeau aussi É presente, pour marcher dans la sainteté. é presente para caminhar na santidade. La grâce ne nous rend pas faibles. A graça não nos deixa fraca. La grâce de Dieu ne nous rend pas laxistes, légers envers le péché. Não estamos com o pecado, leve com o pecado por a graça. Mais la grâce de Dieu nous donne la force de marcher dans la sainteté Porém, a graça nos dá a força de caminhar no sentido da santidade, et d'être vainqueurs sur le péché et Discer- nos tentations. de ser vencedor sobre as tentações e pecados. Regardez ce verset. Olhar esse Le versículo, but et l'objectif de Dieu. o objetivo de Deus, Faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, vainqueur. é para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem macula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Imaginez que vous deviez faire peut-être une dizaine de kilomètres en 20 minutes à pied. Vamos supor que você tem que caminhar 20 quilômetros em 10 minutos. J'ai vu le sourire de Anaël, Eu vi a Anaí sorrindo, parce qu'il connaît très bien, il est sportif. porque ele sabe. Et les sportifs comprendront que c'est impossible. As pessoas que gostam do esporte, eles sabem que não é fácil. Vous avez beau courir très vite, Pode correr rapidamente, être même le meilleur du monde, ser o melhor do mundo, vous ne pouvez pas faire 10 kilomètres en 20 minutes comme ça. você não pode caminhar 10 quilômetros em 20 minutos. Mais tout à coup, E nesse momento, quelqu'un arrive alguém chegou et vous offre une voiture. e te ofereceu carro. Et les règles changent. E tudo muda. Et ces 10 kilomètres que vous deviez faire, Esses 10 quilômetros, tout à coup, en voiture, agora com o carro, ne sont plus impossibles, elas não são impossíveis. mais même deviennent tranquilles. Eles se tornaram fácil. Vous êtes en voiture, vous conduisez, Você anda devagarzinho com o et carro vous arrivez bien avant les 20 minutes demandées. e chegou antes das 20 minutos pedidos. Et en plus en roulant aux limitations de vitesse. E você você anda com a boas limitações. Enfin, en dessous des limitations, Embaixo das limitações. tranquillement, Devagarzinho, sans forcer, sem se esforçar, sereinement. tranquilo. Il n'y aura pas de stress. Não vai ter ansiedade. Que s'est-il passé? O que acontece? On vous a donné les moyens, la puissance d'accomplir ce que vous ne pouviez pas faire avant. Alguém te deu a oportunidade de cumprir as coisas que você não poderia cumprir.
Et le cadeau de Dieu, O presente de Deus c'est de dire ma grâce te sauve, te rachète, é de dizer que a minha graça, ela te resgata. mais ma grâce te donne les moyens d'être vainqueur sur le péché. E a minha graça te deu o meio de ser vencedor sobre o pecado. Donc je te pardonne de ton péché, Então te perdoou por seu pecado mais en plus je vais maintenant te rendre vainqueur sur le péché. e te fiz vencedor do pecado. Alors c'est tout un chemin. Então isso é caminho. Tout ne sera pas facile de suite. Todo não vai ser fácil. Je parlais de la voiture, Eu estava falando sobre o carro. c'est bien d'avoir la voiture, Carro é bom et tout à coup ça change tout pour faire les 10 kilomètres, e muda tudo para andar os 10 quilômetros. mais il va falloir quand même apprendre à conduire. Mas você tem que aprender a conduzir. C'est la même chose avec le Seigneur. É a mesma coisa com Deus. Sa grâce nous donne le Saint-Esprit, A sua graça nos deu o Espírito Santo, puissance de Dieu en vous a potência de Deus em você pour être vainqueur. para ser vencedor. Mais c'est une marche progressive avec Dieu, Porém, é uma caminha com Deus. où on apprend à laisser le Saint-Esprit régner en nous, E você vai aprender a deixar o Espírito Santo reinar no seu coração. dominer sur nos vies, sur nos sentiments, notre caractère, Ter o poder na sua vida, no seu caráter, sur les tentations ou les passions. nas tentações da sua vida. Et le Seigneur vous rend vainqueur. E o Senhor te faz vencedor. Alors ne vous découragez jamais Então, não perdeu seu coragem face à peut-être un péché qui date depuis longtemps, na frente de pecado, mesmo seja antigo, dans une bataille que vous avez souvent perdue peut-être. com uma batalha onde você falhou. Ne vous découragez pas. Não perdeu coragem. Ne cédez pas à la voix du diable. Não escuta a voz de Satanás. Lui, il vous dira, tu vois, tu n'y arriveras jamais. Ele vai te dizer que você nunca vai poder conseguir, Mais revêtez le bouclier de la grâce mas coloca o escudo da graça et laissez le Saint-Esprit prendre plus de place en vous. e deixar o Espírito Santo ter mais profundidades no seu coração. Il vous rendra vainqueur. Ele vai te fazer vencedor. C'est cette puissance en vous, Essa potência no seu coração c'est cette voiture qui vous aidera à faire facilement Et ces c'est- 10 kilomètres. é esse carro que vai te ajudar. La grâce de Dieu comme bouclier A graça de Deus como escudo qui nous rend vainqueurs sur le péché, on vient de le voir, que nos fez vencedor sobre o pecado, mais qui nous rend vainqueurs aussi sur nos peines et nos tristesses. também estávamos vencedor sobre tristeza. Regardez ce verset. Olha esse versículo. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo é Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Il est celui qui nous donne la consolation dont nous avons besoin Ele nos dá consolação et la paix même quand il y a la souffrance. e a paz mesmo no sofrimento. Cet après-midi, Essa tarde, je suis convaincu eu acredito qu'il y a une personne dans la salle que uma pessoa aqui qui aime Jésus, ama Deus, mais qui est dans la peine et dans la tristesse. mas essa pessoa fica na tristeza. Il y a quelqu'un qui est là Alguém está aqui et tu te dis dans ton cœur, e você pensa, mais moi j'ai cette faiblesse, eu tenho essa fraqueza, j'ai cette tendance à la déprime. eu tenho essa tendência de depressão, C'est une lutte, un combat en moi. é uma luta, uma batalha. Mais revêt le bouclier de la grâce cet après-midi. Mas você pode colocar o escudo da graça, Ce cadeau que Dieu te fait, esse presente que Deus te faz, et il va t'aider e ele vai te ajudar. à être vainqueur Você vai ser vencedor, sur tes états de déprime, vai vencer sua depressão, sur tes découragements. sobre o decorajamento. Sa grâce, ce cadeau A sua graça é presente de sa présence, da sua presença, de son aide pour que tu regardes plus haut, da sua ajuda para que você pode olhar para Deus, vers le ciel et l'espérance. olhar para a esperança. Mais c'est à toi de te saisir de ce bouclier-là. Mas você precisa tomar e colocar esse escudo. Et justement, David, E Davi, qui a dit ce verset de base, ele diz qui a traversé tout notre message,
Tem versículo com que nós caminhamos agora. c'est-à-dire tu m'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. E você me cerca com o escudo. C'est intéressant de voir que dans ce psaume, Nesse salmo, eh bien, il commence ele começou esse en salmo. disant « Éternel, le matin, je me tourne vers toi Ele começa com Senhor, de manhã eu olho para ti. et je regarde, Eu te olho, car tu entends ma voix. porque você ouvia a minha voz. » Il nous donne un secret, mes amis. Ele nos deu segredo. Tous les matins, Cada manhã, David revêtait le bouclier de la grâce. Davi colocava o escudo da graça. Alors je t'invite tous les matins, toi aussi, Então te convite, cada dia, à revêtir la grâce de Dieu comme bouclier. de manhã, coloca a graça de Deus como escudo. Tous les matins, les premières paroles, le premier regard De manhã, as primeiras palavras ou o primeiro olho, vers Dieu, que seja para Deus. en lui disant « Seigneur, E diz, Deus, je ne sais pas de quoi sera faite ma journée, eu não sei o que acontecerá hoje, mais je confesse, porém eu confesso, et je proclame même à la face de l'ennemi, eu proclamo na frente da cara do Satanás, que si je tombe, si je pêche, que mesmo que se eu caio, eu erro, je reviendrai à toi, eu vou voltar a ti, Jesus. car c'est ta grâce qui me pardonne et qui me sauve. Porque a sua graça me salva e me ajuda. Je confesse que si la culpabilité vient m'alourdir et m'accabler, Eu confesso que mesmo com culpabilidade, je dirai haut et fort, eu vou dizer, Seigneur, tu m'as racheté. Jesus me resgato. Je confesse, Eu confesso, je proclame eu proclamo que si la peine et la tristesse viennent envahir mon cœur, que mesmo seja triste, je chanterai eu vou louvar la consolation et la paix de Dieu. a consolação e a paz de Deus. Alors vous revêtirez le bouclier de la grâce. Então você vai colocar o escudo da graça. Je termine avec ce témoignage. Nós vamos acabar com esse testemunho. Brownlow North Brownlow Knowles était un éminent prédicateur du siècle dernier. era eminente pregador do século passado. Et juste avant d'être pasteur, Antes de ser pastor, eh bien cet homme avait commis des péchés et des choses très graves. ele errou e fez pecados muito ruins. Et un matin, alors qu'il est pasteur, Certa manhã, il voit là, sur le pupitre dépassé, ele via aqui no altar un morceau de papier. papel. Et il regarde, Ele dá uma olhada c'était une lettre. e uma carta. Il la lit. Ele vai ler a carta. C'était visiblement une personne qu'il avait très bien connue quand il n'était pas converti. A carta foi escrita por uma pessoa que tinha conhecido ele antigamente, na primeira parte da vida dele. Et cette personne listait tous ses péchés passés avec des détails troublants et terribles. Essa pessoa, ela colocou todos os pecados do pregador com muitos detalhes. Il l'a lu, il était perturbé, troublé, il pleurait. Ele ficou chateado, triste quando ele vai ler essa carta. La journée fut longue et difficile. O dia foi super difícil Il devait prêcher le soir. e ele tinha que pregar da noite. Il n'a pas réussi à se préparer. Mas ele não conseguiu se preparar. Le soir arrive. E quando a noite chegou, Brownlow North se met sur l'estrade. o pregador chegou lá no altar. Il y a plus de monde que d'habitude. Na igreja tinha ainda mais pessoas que no geral. Il saisit la lettre, Ele toma a carta, tout tremblant, ele estava tremendo. et il dit à l'assemblée, E ele diz na igreja: mes chers frères et sœurs, mes amis, Queridos amigos, aujourd'hui je n'ai pas réussi à préparer de message. hoje eu não consigo preparar mensagem para vocês, J'ai trouvé cette lettre sur mon pupitre qui parlait de mon passé. porque eu encontrei essa carta que falava do meu passado. J'ai été très attristé. Eu fiquei triste. La lettre est anonyme, A letra está anônima, mais la personne me connaissait vraiment très bien. mas a pessoa me conhecia.
Maintenant, Então, j'aimerais vous dire então agora eu quero dizer que la douce voix de la grâce de Dieu est venue m'apaiser. que a doce voz da graça de Deus fala comigo, Et elle m'a entouré comme d'un bouclier. me cerca como escudo. Alors je n'ai que 3 choses à vous dire. Então eu quero falar de três coisas com vocês. La première chose, Primeiro, je confesse que tout est vrai. eu confesso que tudo é verdadeiro. Tout ce que cet homme a dénoncé est vrai. Todas essas palavras são verdadeiras. La deuxième chose, Em segundo, je crois que Jésus m'a tout pardonné. eu creio que Deus me perdoou tudo. Et la troisième chose que je voudrais vous dire, E a última coisa c'est que si Jésus a pardonné un pécheur tel que moi, é que se Jesus perdoou pecador como eu, nul ne peut penser qu'il a trop péché pour être pardonné par Jésus. ninguém pode achar que seu pecado é ainda tão forte para que Deus não pode salvar ele. Et que si Jésus a utilisé un pécheur tel que moi E se Jesus me usa, pour en faire un vainqueur sur le péché, eu pecador que chegou vencedor, Jésus veut aussi tous vous rendre vainqueurs eu dans vos vies. Deus que vocês serão vencedor nas suas vidas. Et que si Jésus a utilisé un pauvre misérable pécheur comme moi E se Jesus usou miserável pecador pour como devenir eu prédicateur de l'évangile, para ser predicador do evangelho, alors vous pouvez tous être serviteurs. então todos vocês poderão servir a Deus. Ce soir-là, il y eut plus de conversions que tout autre soir, Nessa noite tiveram muitas conversões, ainda mais que no geral, parce que le bouclier de la grâce avait enveloppé toute l'assemblée. porque o escudo da graça cerca toda a assembleia. J'aimerais vous inviter à vous recueillir avec moi. Eu que você colocar na oração. La grâce de Dieu veut agir pour quelqu'un, A graça de Deus quer agir agora pour te sauver, para te salvar, pour te racheter, para te resgatar, pour te rendre vainqueur. para que você venceu. Peut-être tu te bats dans tes pensées. Pode ser que você tem batalhas nos seus pensamentos, Il y a une bataille, un combat avec l'adversaire Satan. uma batalha com Satanás. Es-tu prête, es-tu prêt Você seja pronto, à revêtir cet après-midi le bouclier de la grâce de Dieu? seja pronto para colocar o escudo da graça de Deus. Je vais vous proposer quelques instants de silence Vamos ficar no silêncio où chacun réfléchit et examine son cœur para que cada de nós pode pensar ao seu coração et regarde à la grâce de Dieu. e olhar a graça de Deus. Je voudrais prier maintenant Eu vou orar pour celui ou celle qui en a besoin. pela pessoa que precisa. Ne refuse pas la grâce de Dieu. Aceita a graça de Deus. Prends le bouclier cet après-midi. Toma o escudo hoje. Prends le grand bouclier de la grâce. Toma o grande escudo da graça. Celui ou celle qui est dans un combat aussi. Il y a une lutte. Também a pessoa que está na Je vais batalha. prier afin que Satan lâche aussi, qu'il lâche vraiment. Eu vou orar para que Satanás te deixe tranquilo Et que toi tu sois libre de son emprise e que você seja livre et vainqueur sur tes peines, sur ton découragement.
e vencedor sobre o desânimo e a tristeza. et vainqueur sur ton péché. E vencedor sobre o pecado. Voilà, si quelqu'un en a besoin, simplement qu'il lève sa main, je vais prier maintenant, en toute simplicité. Pode levantar sua mão se precisa da minha oração. D'accord. N'hésitez pas s'il y a d'autres personnes, oui. Fique à vontade. Amen. Seigneur mon Dieu, tu as vu ces mains qui se lèvent. Pai, você sabe ver essas mãos? Elles se sont levées vers toi. A gente levantou as suas mãos para ti. Et Seigneur, tu es puissant. Você tem poder, Tu es amour. você é amor. Je crois que je n'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Eu creio que eu não tenho que falar, Parce que c'est ta grâce qui fait le reste. porque é a sua graça que faz. Et tu les rends vainqueurs cet après-midi. E eles vão ser vencedores En Jésus. em Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Amen. Merci Seigneur. Obrigado, Pai.